Boa noite, meus queridos macabros. Silencie tudo ao redor, feche as cortinas e venha comigo. Eu sou a Juliana e este é o seu Recanto Macabro. Aqui, cada história tem gosto de poeira antiga e cada sombra guarda segredos demais para dormir em paz. Se esse tipo de escuridão te atrai, curta, se inscreva no canal e permaneça bem perto, muito mais perto do que deveria. Hoje, você vai cruzar os salões escuros de um pacto que está ruindo. Vai ouvir os sussurros que espreitam entre as árvores e caminhar lado a lado com a herdeira de uma maldição que não pediu para carregar. Você está pronto? Então feche os olhos e escute com atenção. Episódio 6. O sacrifício do traidor. A floresta estava muda. Não o silêncio calmo do entardecer, mas o silêncio de algo que observa, algo que pensa, algo que julga. A neblina era densa, arrastando-se como dedos ossudos entre os troncos, lambendo o chão de pedras antigas. Cada folha carregava o peso da tensão mágica, e o ar, antes puro e cortante como a lâmina de Darius, agora tinha gosto de sangue. Ravenna corria. As marcas em sua pele, a presa, a garra e o olho brilhavam intensamente, mesmo sob os mantos de sua capa negra. No braço direito, os símbolos pulsavam com um ritmo novo, quase sinistro. Ela não corria de algo, corria para algo. A reunião havia terminado em caos. Vozes em desespero. Lord Kane e Darius quase se mataram. Selene recitou um feitiço ancestral que paralisou o tempo por segundos. Segundos suficientes para Ravenna escapar. Mas ela não fugia. Não era covardia, era instinto. O corvo aparecera de novo e deixara uma mensagem. O sangue do traidor ainda queima sob o altar dos lobos. Nas profundezas das montanhas esquecidas, oculta sob raízes encantadas e pedras encantadas, jazia a cidade secreta dos Garra de Prata, Tarnum. Seu nome antigo significava juramento cravado na carne. Era um labirinto de salões de pedra, altares e pinturas murais de guerras antigas. Tragam-no até mim, agora! Darius rugia. Seus olhos brilhavam como brasas. No chão de pedra, ossos se quebravam sob seus pés descalços. O traidor fora descoberto. Alguém de dentro, alguém de confiança. Não pode ser ele, sussurrou Lior, os punhos cerrados. Ele nos salvou no cerco dos caçadores da lua. Lutou por mim quando meu irmão caiu. Darius se virou bruscamente, os olhos em Lior como punhais. Justamente por isso ninguém suspeitou antes. O nome ecoou pela câmara. Kael, o braço direito de Darius, seu conselheiro. O guerreiro que treinara Ravenna em segredo, o que lhe ensinara a usar a garra mesmo sem ser lobo. Por que essa traição, Kael? Rugiu Darius ao vê-lo ser trazido em grilhões místicos, forjados em prata pela própria Selene. Kael estava machucado, mas seus olhos, frios, sem medo. Porque o pacto era uma mentira. Vocês, nós, todos vocês aceitaram viver de joelhos. Kael foi amarrado ao altar dos ossos, onde juramentos de sangue eram feitos. Uma chama azul crepitava ao centro, e nela memórias podiam ser vistas e invocadas. Selene apareceu. Flutuando, os pés não tocavam o chão. Com a permissão dos três, o fogo mostrará a verdade. Ravenna estava presente. Ela ouvira o chamado do corvo, e agora via o rosto de um traidor que a treinou como uma irmã. A chama se ergueu e mostrou um momento há anos. Kael, em meio à floresta, sangrando, sendo curado por algo ou alguém. Um ser encapuzado, de pele prateada e olhos opacos. Uma voz feminina, mais antiga, como pedra que canta, a Senhora do Véu. Um nome proibido até mesmo entre as bruxas. Um espírito ancestral que existia antes do pacto. Um ser esquecido. Seu verdadeiro nome é oculto, desconhecido. Nenhum ser vivo ousou pronunciá-lo desde a ruptura da primeira lua. A Senhora do Véu raramente é vista sob forma plena. Quando se manifesta, é como uma figura esguia e flutuante, envolta por 7 camadas de véus translúcidos, cada um tecido com fios de sombra, lamentos sussurrados e pó de estrelas apagadas. Ela carrega um cajado feito de osso trançado com raízes vivas, que pulsa a cada vez que alguém ousa mentir diante dela. Disse que o cajado guarda fragmentos do primeiro véu, o tecido que separa o mundo dos vivos do mundo dos esquecidos.
Cael, meu lobo negro, você me servirá. Os filhos do pacto esqueceram o custo. Chegou a hora de relembrá-los. Sim, senhora do véu, minha alma é sua, respondeu Cael. Ravena estremeceu. Mais tarde, Lior encontrou Ravena fora da câmara, sozinha, sentada sob uma das grandes árvores sagradas, onde a seiva brilhava como prata líquida. Você está em choque, ele era seu mestre, disse Lior, com uma voz de consolo para Ravena. Ele foi o único que me tratou como igual, Lior. A voz de Ravena estava embargada. Lior se aproximou e, sem dizer palavra, ajoelhou-se diante dela. Mas eu sou o único que te vê, como você é. Ela levantou os olhos dela brilhavam como lua vermelha, os dele como o céu antes da tormenta. Você viu o que sou, sabe de onde vim. Ainda assim, Ravena interrompeu sua fala. Ainda assim, eu escolho você, disse Lior. Nesse instante, houve um longo silêncio. A floresta sussurrava em volta. Um corvo crocitou ao longe. Lior tocou o rosto dela com delicadeza. Os símbolos em sua pele queimaram e se uniram brevemente. A presa, a garra e o olho. Isso é impossível, sussurrou ele. Não sou só um símbolo, Lior, afirma Ravena. O que você é, Ravena? Pergunta Lior, confuso e o coração acelerado. Sou o fim. Ou o começo, responde Ravena com um brilho no olhar fixos em Lior. Então eles se beijaram, não como um amor juvenil, mas como duas forças antigas, esquecidas por eras, que finalmente se reconheciam. Cael foi levado ao círculo de pedra, onde as penas são pagas com memória. Darius empunhou a lâmina, mas antes que pudesse desferir o golpe, Ravena gritou: Parem! Ele não é o inimigo, apenas o sintoma. Todos se voltaram. A senhora do véu o seduziu. Como pode ter feito com outros? Isso foi só o primeiro ataque, disse Selene, que franziu o senho. Está dizendo que há mais traidores? Pergunta Darius. Não, disse Ravena. Estou dizendo que o pacto foi corrompido desde o início. O silêncio caiu, e então, pela primeira vez, o céu se partiu. 3 luas brilharam ao mesmo tempo, a vermelha, a prateada e a dourada, e do centro, um clarão surgiu. Do coração de Ravena, o cristal trincado emergiu de seu peito. Todos caíram de joelhos. Cael olhou para ela e sorriu dizendo: A herdeira despertou. E se lançou na lâmina de Darius por vontade própria. Meu sangue sela, o aviso. Foram as últimas palavras de Cael. Mais tarde, sozinha, Ravena acendeu uma vela sob as ruínas do primeiro altar do pacto e em seguida teve uma visão. A chama ficou negra e o corvo apareceu, mais vívido que nunca. Seus olhos eram espelhos. Você viu a verdade e mesmo assim não fugiu. Não posso fugir de quem sou. Prepare-se, Ravena. A Senhora do Véu se erguerá e com ela os filhos do caos. A voz do corvo se multiplicou. Atrás dele, sombras se moviam, crianças com olhos vazios, guerreiros sem alma, bruxas de pele de pedra. Ravena recuou, mas não com medo, com determinação. Eu não serei o fim, eu serei o julgamento. Anoitece na floresta de espinhos retorcidos, céu escarlate com nuvens baixas. Tudo parece respirar de forma viva e mórbida. A magia no ar é pesada, densa. O solo pulsa sob os pés, como se tivesse um coração próprio. Ravena, ainda confusa, porém determinada após a reunião na catedral, caminha pelos bosques amaldiçoados de Miraluz. A lua sangrenta está alta, e os símbolos em sua pele queimam com intensidade descontrolada. Ela sente que algo está errado, profundamente errado. Inês, sua mentora, havia lhe dito uma vez: se um dia o corvo calar, escute o silêncio com atenção. Ele é o prelúdio da perda. E naquele instante, o corvo estava mudo. Ravena, em sua caminhada, não parece estar caminhando aleatoriamente, mas sim sendo guiada por algo. Seus passos seguem como se ela não fosse capaz de controlar o próprio corpo. Então, ela chega a um campo morto. O ar cheira a ferro e resina queimada. No centro do campo, Lior está de joelhos, acorrentado por raízes negras que se movem como serpentes vivas. Ele está ferido. A camisa rasgada revela cortes ritualísticos no peito, feitos com precisão milimétrica, símbolos de selamento usados apenas em sacrifícios arcanos.
Ravena, você não devia ter vindo. Isso era para me atingir, não a você. Diz Lior fraco, mas firme ao ver Ravena indo ao seu encontro. Ela se ajoelha perto dele, tocando as raízes. Elas se retraem por um segundo, mas voltam com mais força. O que? O que é isso? Quem fez isso com você? Ravena diz com a voz embargada. Uma risada ecoa em múltiplas direções. A própria floresta parece rir. A névoa se condensa em um ponto, ganhando forma e densidade. De dentro dela, surge a entidade, ainda sem forma física plena. Um corpo feito de sombras líquidas, onde se vêem rostos contorcidos de antigos traidores, gritando eternamente. Ele é a âncora, o erro que ousou amar a centelha do caos. Diz a entidade com uma voz dupla, masculina e feminina ao mesmo tempo. A moeda, que equilibra a balança quebrada. Conclui Ravena, tenta erguer a mão, conjurando uma onda mágica, mas a entidade reage com um gesto quase preguiçoso. Ela paralisa Ravena no ar, e as raízes a seguram pelos tornozelos e pulsos. A herdeira deve escolher o mundo ou o coração. Fala a entidade, com um tom zombeteiro se aproximando de Lior. Lior, com esforço, vira-se para Ravena. Mesmo ferido, sangrando, ele sorri. Não me escolha, Ravena. Se me amar, deixe-me ir, diz Lior. A entidade envolve Lior com uma espiral de névoa negra e sangue que sobe como um redemoinho invertido. Lior, não! Grita Ravena, chorando. Antes que ela possa se libertar, ele desaparece. Não morre, é levado. Não há som, não há explosão. Só o silêncio, o mesmo que Inês havia alertado, o silêncio da perda. E este foi o 6º episódio de O Pacto da Meia-Noite. Kael caiu, mas o verdadeiro inimigo ainda espreita. Ravena despertou, mas a Senhora do Véu já abriu os olhos. Lior foi capturado por uma entidade desconhecida. No próximo episódio, a guerra começa. E nem todos sobreviverão para ver o novo pacto. Se você gostou dessa escuridão, curta, compartilhe e comente. Quem você acha que será o próximo a cair? Até o próximo episódio, meus queridos macabros. Continua.